Nós temos conversado nesses domingos a respeito de santidade, de vida limpa, de vida em dia com Deus. E hoje, por causa das minhas dores lombares, eu vou tentar ser breve nesse tempo. No texto de hoje nós encontramos um homem chamado Herodes Antipas. E o versículo 1 diz que ele ouviu falar de Jesus. Ele não teve encontro com Jesus, pelo menos até esse parágrafo aqui. Ele não teve encontro com Jesus. Ele apenas ouviu falar de Jesus. E isso incomodou Jesus. E no entendimento de Herodes, diz o texto que João Batista, que já estava morto, que havia sido morto por ordem dele, havia ressuscitado na pessoa de Jesus. E por que isso incomodou? Por que mexeu isso com ele? Porque João Batista trazia uma mensagem que revelava a vida de Herodes. João Batista estava trazendo à luz algo que estava fora do eixo na vida de Herodes. O texto diz assim que Herodes, ele vivia com a esposa de seu irmão. Não há muitas informações históricas onde estava o tal do Filipe, irmão de Herodes. O fato é que ele estava vivendo com a sua cunhada numa condição de casado. A vida dele estava fora do que Deus tinha para ele e Herodes sabia disso. Herodes, ele não era inocente. E João Batista então fala: você está em pecado. Está errado a forma de você viver. E aquilo mexeu tanto com Herodes que ele queria matá-lo. Ele não apenas queria calar João Batista e tirá-lo da sua frente, mas queria matá-lo, diz o texto. E aí, no momento em que provavelmente ele já estava bêbado, porque era uma festa, então ele faz um juramento impensado. Peça o que quiser que eu lhe darei. Imagina a situação dele, embriagado, com raiva de João Batista, e de repente ele abre a boca e fala: peça que eu lhe darei. Só que quando o pedido veio, aí ele se arrependeu. Tarde demais, porque ele já havia feito um juramento diante das pessoas. João Batista, a presença de João Batista incomodava. A lembrança, a referência do que João Batista falou incomodava muito Herodes. E por que incomodava tanto? Porque havia pecado na vida dele que ele não queria tratar. João Batista entendeu claramente que ele não podia ver o mal, ele não podia estar diante do mal, diante do erro, e ficar simplesmente calado dizendo: isso não tem nada a ver comigo. Quantas vezes a gente já enfrentou isso? Você está lá no mercado e está vendo o menino se esperneando no mercado, fazendo um escarcéu, e a mãe tentando acalmar a criança, preocupada com o que os outros vão pensar. Eu já presenciei uma cena dessa, talvez vocês já tenham visto isso. Talvez até tenham pensado como eu pensei: se fosse meu filho, eu já teria. Mas é filho do outro. Mas é muito mais fácil a gente às vezes fazer vista grossa porque está errado. Ou dizer: sempre foi assim. Vocês têm acompanhado a notícia? O INSS tem um rombo de 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais. E aí você vê as propostas para resolver essa questão, uma cada vez, uma mais absurda que a outra. E aí, muitas pessoas já vendo esse histórico de antigamente dizendo assim: o Brasil sempre foi assim. Ou você vê uma possibilidade de fazer algo errado que talvez vá te favorecer e talvez você pense: talvez não seja tão mal assim. João Batista estava diante de um erro, diante de um pecado. E não era um pecado de uma pessoa qualquer, era diante de uma pessoa que era representante
de um império que estava dominando sobre Israel. E Herodes estava vivendo essa condição, vivendo numa condição de casado quando ele não era casado, e pior, com a sua própria cunhada. E João Batista entendeu que era ser sal e luz. Ele não podia ficar calado. Ele não podia ficar simplesmente assistindo aquilo e dizendo: ah, ele não é cristão, então está tudo bem. A presença de João Batista denunciava o pecado de Herodes. Ainda que João Batista não denunciasse, ainda que João Batista não falasse, a presença de João Batista trazia acusação. Porque Herodes sabia que não estava certo. Porque se ele não achasse que tinha algo de errado, ele ia dizer assim: ok, essa é a sua opinião, essa é a minha, e ficamos bem assim. Mas as palavras de João Batista traziam peso para o coração de Herodes. E tanto a vida de João Batista como a de Herodes nos falam muito sobre culpa e perdão. Nos falam muito sobre pecado e santidade. Aliás, falar sobre pecado de púlpito está ficando cada vez mais impopular. É melhor você agradar as pessoas, melhor você falar algo que as pessoas queiram ouvir do que falar sobre pecado, porque pecado traz aquilo que a gente não quer encarar. E Herodes estava se sentindo muito incomodado, a ponto de pensar que Jesus, que fazia os milagres, era João Batista revivido. Olha ele aí de novo. Olha ele aí de novo, falando, fazendo. Ele não falou do meu pecado, mas a santidade e a presença de Jesus trazia a luz ao pecado de Herodes. E mesmo depois de morto, João Batista trazia à memória o erro de Herodes. E aqui nos fala que como é importante a gente encarar o nosso pecado da forma como Deus encara. Não como um problema, não como uma doença, não como um desvio, mas pecado. Ele é pecado. Apesar de ser politicamente incorreto falar sobre isso. Eu sei que nos consultórios de psicólogos, usar a palavra pecado é pecado. Não pode falar que é pecado. Você não pode falar para a criança na escola que o fato dela ter batido no coleguinha é pecado. A criança tem um pequeno desvio. E o nosso mundo começa a procurar justificativas para dar outro nome para pecado. Quando a palavra de Deus chama de pecado, e quando o pecado ele não é tratado, ele não é confessado, ele não é abandonado, ele vai perseguir o pecador não arrependido. Na minha adolescência eu lembro que me veio à memória algo que eu tinha feito quando eu era criança. E sabe, quando ninguém fala, mas, e só você e Deus sabe, mas parece que aquela lembrança te acusa e fala: eu sei o que você fez. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu queria muito comprar uma linha de pesca. E eu estava no mercado com a minha mãe, e eu fui lá na seção, naquela época o Carrefour vendia essas coisas de pesca, né? E eu fui lá na seção ali de materiais esportivos e eu vi uma linha de pesca. Eu olhei para um lado, olhei para o outro e não tinha ninguém. Eu pensei: e eu preciso, eu quero. E eu peguei aquela linha de pesca, coloquei debaixo da camiseta e saí do mercado. E a minha mãe falou assim: onde você estava? Ah, eu estava ali. E eu usei essa linha de pesca, me diverti, peguei muito peixe. Mas numa altura da minha vida, na adolescência, não me lembro qual foi o episódio que suscitou esse meu pecado lá na minha infância. Bateu aquele medo de ser descoberto. Aquele medo de falarem: você pegou. Apesar de só eu e Deus ter conhecimento daquilo. Herodes também estava assim.
No lugar de Herodes ele pensar, puxa, de novo esse assunto, de novo isso trazendo à tona, eu preciso tratar, não. Ele apenas teve medo de tratar daquilo que ele não quis tratar até então. E o rei Davi experimentou esse medo. No Salmo 32, versos 3 e 4, Davi escreve confessando o seu pecado e ele fala como ele estava se sentindo enquanto ele não tratava do pecado dele. Por isso ele começa o Salmo dizendo como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. E aí ele vai dizer o que se passava na mente e coração dele enquanto ele não tratava do pecado. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou, eu gemia o dia inteiro, dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Davi havia pecado contra Deus. Ele havia cometido adultério. E em seguida cometeu assassinato, porque ele, no modo de encobrir o seu pecado de adultério, ele mandou o soldado dele, Urias, para a linha de frente de guerra. E ele achou, então, como ele morreu, o pecado está resolvido. E agora então eu posso casar-me com ela, tomá-la como esposa, porque agora ela é viúva. Até o dia em que Deus levanta o profeta Natã e conta uma historinha da ovelha. Davi precisava tratar da vida dele. Natã não estava lá para esmagar Davi. Estava lá para tratar do coração de Davi. Para que inclusive Davi não definhasse cada dia mais por causa do pecado oculto. Os irmãos de José, que o traíram, José lá do Egito, se você ler em Gênesis, a partir do capítulo 37. Lá no finalzinho, depois que José demonstrou perdão, demonstrou acolhimento, Gênesis capítulo 50, no coração deles ainda pesava a culpa. Gênesis capítulo 50, último capítulo do livro de Gênesis. Jacó, o pai já havia falecido, e agora estava encarar José, apesar de José já ter perdoado os seus irmãos. Verso 15. Uma vez que seu pai estava morto, porém, os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. O pecado não perdoado, ele atormenta o coração do pecador não arrependido. Às vezes o outro já perdoou, às vezes o outro já esqueceu, já deixou passar. Mas aquele que não tratou do coração continua sentindo peso. Quando Caim matou Abel, Deus pergunta: cadê o teu irmão? O que você fez? Caim diz: sou eu o guardador do meu irmão, o responsável por ele. E então a culpa pesa sobre ele. Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais. Não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e da tua presença e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. E o pecado, ele muitas vezes se disfarça, o pecado não confessado, ele se disfarça por trás de ministérios grandiosos. Você pode disfarçar, você pode encobrir, você pode tentar fazer de conta que ele não está lá. Você pode disfarçar por trás de um aparente sucesso. Mas quando a noite cai, quando você está só, você e Deus, você vai lembrar que você é culpado. Herodes tinha uma série de tropeços que o levaram a outros tropeços. Ele escondeu o pecado. E aí então, com o coração cada vez mais fechado para o que é certo, ele se embebeda numa festa. Ele faz uma promessa impensada. E depois ele fica preso a essa promessa. E então ele manda cortar a cabeça de João Batista.
um pecado levando a outro, e a outro mais grave, e a outro mais grave. Isso nos chama a atenção de que grandes pecados não começam grandes. Os grandes tropeços não começam grandes, feios. Eles começam pequenos. À medida que você vai deixando de lidar com algumas coisas na sua vida, com o orgulho, com a teimosia, com a resistência a ser corrigido, você vai acumulando. E o coração vai se endurecendo e chega num ponto em que não tem como mais voltar atrás a não ser encarar o pecado. Grandes pecados, grandes tropeços são a soma de pequenos tropeços, pequenos pecados. Mas graças a Deus que não existe lamaçal tão profundo que o pecado nos afogue, que Deus não possa nos socorrer. Deus pode restaurar. Deus pode curar. Certo pastor numa igreja nos Estados Unidos, de púlpito, um dia ele confessou o pecado dele. Isso mexeu com a igreja. Alguns, ouvindo aquela confissão de pecado dele, pensaram: a igreja vai fechar. Não tem mais como continuar. Aquele pastor, jovem pastor, ele confessou o pecado de adultério diante da igreja e diante da esposa dele. Pediu perdão. Aí o que Satanás podia pensar? Ganhei, derrubei um homem de Deus. Na verdade, foi o contrário. Porque no momento em que ele confessou o pecado dele, abriu o coração, aquela igreja entendeu que ele estava verdadeiramente arrependido. A sua esposa o perdoou. A igreja o abraçou. O afastou do ministério para ele ser tratado. Mas ele foi restaurado para o ministério. Irmãos, a igreja não é... A gente gostaria muitas vezes que a igreja fosse apenas vitória. Mas tem muitas quedas que muitas vezes na igreja nós sofremos. E que nós precisamos ter o momento da confissão. Porque a confissão restaura o relacionamento. Não a confissão em si, mas a confissão do pecado diante de Deus, diante daqueles que nós ofendemos. Deus traz cura e restauração. Não é motivo de vergonha. Pelo contrário, é um evangelho vivido. Pedro tropeçou. Moisés tropeçou. Davi, o grande homem, segundo o coração de Deus, tropeçou. Mas todos eles, arrependidos, encontraram perdão no Senhor. A vida de santidade não é nunca pecar. A vida de santidade é encarar o próprio pecado como pecado. E tratá-lo como pecado. Pecado você não trata com remédio. Pecado você não trata com afastamento. Pecado você trata com confissão e pedido de perdão. Essa igreja experimentou o avivamento desse jovem pastor como nunca havia experimentado antes. Não num fogo descendo do céu, não com pessoas chorando, mas com uma igreja quebrantada, porque ali começou também o quebrantamento de outros corações naquela igreja. Quando a gente fala de santidade, a gente não está falando de pessoas perfeitas, porque a igreja não é de pessoas perfeitas. Quando a gente fala de santidade, a gente está falando de pecadores, que reconhecem que são pecadores e estão arrependidos e querem ser tratados por Deus. Os melhores momentos do meu casamento não foram quando a gente estava super bem. Os momentos mais importantes do meu casamento foram momentos em que eu particularmente dei nome aos pecados para minha esposa. Choramos, tivemos dias difíceis, mas Deus foi tratando daquilo que o pecado destruiu. Irmão, santidade não é a gente ser inerrante. Santidade é a gente tratar do pecado como pecado ele é. E talvez alguém
como muitas pessoas dizem, sentir culpa do pecado é horrível. E, aliás, alguns dizem que isso até é um mal para a nossa saúde. Mas, na verdade, a culpa pelo pecado é uma bênção. É um ato de misericórdia de Deus, porque isso nos leva para perto de Deus, porque ainda há tempo de restauração, ainda há tempo de mudança. Provérbios 28, verso 13. O sábio diz assim: quem oculta seus pecados não prospera, quem os confessa e abandona recebe misericórdia. Quem oculta seus pecados não prospera. O pecado tranca a nossa vida. O pecado emperra a nossa vida. O pecado atrasa a nossa vida. Mas quando a gente confessa e abandona, recebe misericórdia. Arrependimento não é quando a gente chora. Arrependimento não é quando a gente meramente assume a culpa. Arrependimento é quando a gente assume a culpa. E como o filho pródigo diz: eu não sou digno de ser chamado teu filho. E muda. A primeira lição é que santidade é quando a gente lida com o pecado como pecado. Não importa o que os especialistas dizem, não importa o que a sociedade diga. O pecado ele precisa ser tratado como tal. E matá-lo, assim como ele nos mata, quando a gente guarda ele no coração. O pecado não favorece em nada. Mas nós precisamos correr para o Senhor. Porque o pecado só perde o poder acusador quando existe sincero arrependimento. 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Às vezes a gente vem arrastando por longos anos, por muito tempo, pecados que a gente diz assim: Deus, é uma vergonha falar dele. Mas é melhor tratar dele e alcançar, receber misericórdia do Senhor, para poder levantar e continuar caminhando. A segunda lição que a gente tira desse texto de Mateus 14 é que nós fomos chamados para ser luz nas trevas. Até mesmo quem já pecou, pastor, até mesmo quem já pecou o pior pecado. Paulo, quando ele está passando pelas igrejas, ele teve que fazer uma defesa do seu ministério, porque algumas pessoas estavam acusando Paulo de que ele não era apóstolo de verdade. E Paulo vai dizer: eu persegui a igreja, eu fiz mal à igreja, mas a esse pecador, o pior dos pecadores, Cristo salvou. O pecado pode destruir a nossa reputação, mas ele não tem poder para desfazer o testemunho de um coração arrependido. João Batista se posicionou contra o pecado de Herodes. Ele não amenizou, ele não fez vista grossa e ainda pagou o preço por ter feito isso. E se posicionar contra o erro é algo que nós precisamos fazer. Isso não significa que agora você vai sair e ser um caçador de pecados na vida alheia. Pelo contrário, começa na minha vida. Jesus falou: porque você percebe o cisco no olho do outro se você tem uma trave no seu? Tratar do meu coração, começar a tratar da minha vida. Mas isso não significa que eu não vá perceber erros e pecados, que eu deva me calar, deva me silenciar e dizer: não é problema meu. O preço pela culpa que o nosso pecado causou, trouxe, foi pago na cruz de Cristo. Mas ser discípulo de Cristo
demanda de nós pagar o preço do discipulado. Como assim, pastor? Jesus não já pagou? Jesus pagou o preço da nossa salvação. Ele comprou a nossa salvação, perdoando os nossos pecados naquela cruz. Como nós celebramos no domingo passado. Ele ressuscitou para nos dar vida e esperança. Mas seguir a Cristo demanda de nós uma decisão firme. Mateus capítulo 10, Jesus disse, Mateus 10, verso 37, quem ama seu pai e sua mãe mais que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir não é digno de mim. O apóstolo Paulo disse, Efésios capítulo 1, 21, porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. E ele não estava falando morrer metaforicamente. Paulo estava falando literalmente, porque ele foi martirizado. Outros discípulos, outros apóstolos foram martirizados por pregarem a verdade. Essa semana eu estava lendo um artigo falando sobre, uma reportagem falando sobre uma psicóloga que ela estava sob risco de perder a sua licença de exercer a profissão. Porque ela sequer podia fazer um vídeo, não era nem tratar de pacientes, ela não podia sequer fazer um vídeo defendendo a sua fé no Instagram. E ela foi ameaçada. Ou você para com essas postagens, ou a gente suspende sua licença. E ela falou, Deus tem feito tantas coisas. E muitas pessoas, inclusive pacientes, indiretamente têm sido alcançados pelo testemunho dela. Ela falou, eu corro um grande risco e quase certo vou perder a minha licença, mas eu não posso deixar de falar do que Deus tem feito. Billy Graham disse, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Tem uma música que foi tocada lá no CARJ, na Conferência Jovem. Talvez se você puder buscar depois, eu vou pedir para, acho que o Samuel conhece essa música, os jovens conhecem essa música, ele fala assim, eu queimei meu barco. Os discípulos deixaram tudo para trás por causa de Cristo. Quantos de nós teríamos coragem hoje por causa de Jesus, de queimar o barco, de deixar as redes para seguir a Ele? Os discípulos entenderam. Nós não podemos seguir a Jesus e continuar arrastando o barco, puxando a rede. Não que nós devamos abandonar, deixar literalmente todas as coisas. O santo vai fechar a oficina dele agora porque ele vai ser evangelista, se Deus te chamar. Não significa agora que o Augusto vai deixar de fazer o trabalho dele, o Tiaguinho vai abandonar a farmácia. Mas o que precisa haver no coração do discípulo de Cristo é disposição, se necessário. Há 30 anos, eu estava entrando na faculdade. Há 30 anos, eu tinha plano de estudar mais 10 anos depois dos anos da faculdade. Há 30 anos, eu tinha os meus sonhos. E eu cheguei a negociar com Deus. Deus, eu posso servir o Senhor aqui dentro. Deus, eu posso influenciar os jovens aqui dentro. Já temos um grupo aqui de estudo bíblico aqui, funcionando, semanalmente. Mas não eram os planos do Senhor para mim. Talvez se essa música tivesse naquela época já sido escrita, Deus diria, pega o teu barco, queima. Solta as redes. Mistério. João Batista entendeu o preço do discipulado. E Jesus vai falar sobre isso em outros lugares também, sobre a parábola do grande tesouro, de um homem que encontrou um campo, e nesse campo havia um tesouro muito precioso. E então ele vende tudo e compra para poder adquirir esse campo.
E em seguida a parábola da grande pérola, de um homem que encontrou uma pérola, um mercador encontrou uma pérola, a pérola. Então ele saiu, vendeu tudo que tinha para comprar essa grande pérola, porque ela valia tudo que ele pudesse sacrificar. E a pergunta para nós hoje, falando de santidade, falando de coragem, quanto vale Jesus para você? Eu não vou falar para você que eu saí feliz da vida cantarolando: Senhor, eu deixo as minhas coisas para trás e te sigo. Foi um momento de crise, de colocar na balança. Estou deixando tudo para trás. O quanto você ama Jesus? George Shee escreveu um hino cuja letra dizia: Jesus é melhor, sim, que ouro e bens. George, ele era um alcoólatra. E então ele contando para o filho o testemunho da transformação que Deus fez na vida dele, do abandono do álcool, a quem ele tanto venerava. E para ele, Jesus era melhor que qualquer coisa. O discípulo de Jesus não deve desejar ser aplaudido pelo mundo, aprovado, mas deve desejar ser aprovado por Cristo, como servo bom e fiel. João Batista escolheu agradar a Deus. Ele escolheu se posicionar a favor de Deus. Ele escolheu não se esconder e nem se calar. Ser discípulo de Cristo é lidar com o pecado, mas é também ter a coragem de dizer: Senhor, eu deixo as minhas redes, eu queimo meu barco para te servir. Quanto Cristo vale para você? Senhor Deus, muito obrigado por Cristo Jesus, que veio até nós, inimigos de Deus, pecadores, rebeldes à tua vontade, e ainda assim nos amou, e ainda assim se entregou para ser levado àquela cruz, humilhado, desprezado, cuspido, cravado naquela maldita madeira, recebendo sobre si o pecado de toda a humanidade, sofrendo a dor da separação. Meu Pai, por que me desamparaste? Ele sofreu a maior dor que nenhum de nós seria capaz de suportar. Mas obrigado a Deus porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu a morte, venceu o pecado, para que nós possamos, ó Deus, ter uma vida de liberdade, uma vida livre da culpa do pecado, uma vida, Senhor Deus, desapegada das coisas que nós não podemos reter, para receber o eterno, receber a aprovação de quem realmente importa a aprovação. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um nessa manhã. Saber com que lutas, quais lutas tem travado. Pai, se é contra o pecado, se tem sido derrotado, Deus, pelo pecado, da imoralidade, da mentira, tem sido esmagado pela culpa, ó Deus, de pecados não tratados. Pai, estenda a tua mão agora no coração e trata esse coração, Senhor Deus, para que sejamos livres, ó Deus, para correr, livres, ó Deus, para caminhar ao teu lado, livres, ó Deus, para sermos usados pelo Senhor. Não nos deixa, Pai, atolados no pecado, mas lava-nos, ó Deus, com o sangue puro de Cristo Jesus, e muda a nossa história, Senhor. Não queremos ser repetição, ó Deus, de pecados semelhantes. Não queremos, ó Deus, sermos vítimas do nosso próprio coração, mas lava-nos, ó Deus, como igreja. Aviva, ó Deus, a nossa vida. Que tivemos que queimar o barco, ó Deus, e deixar as redes. Ó
Nós queremos confiar que o Senhor nos dará graça para isso. Porque não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, casa, por amor ao Senhor, que não receberá muito mais desse mundo e mais ainda na era vindoura, Pai. Deus, santifica a nossa igreja. Não queremos ser mais uma igreja no bairro. Não queremos ser mais um crente na empresa, na escola. Nós queremos ser sal e luz, corajosos, mas, ó Deus, cheios de compaixão por aqueles que se perdem. Porque um dia nós estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos mortos e fomos revividos pelo Senhor. Recebe, ó Deus, a oração de cada irmão aqui. E faz de nós, ó Deus, vasos limpos, vasos puros, vasos cheios de coragem, para declarar com a nossa boca e com a nossa vida que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador pessoal. Por isso, Deus, oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que nos salvou, o autor e consumador da nossa fé.